Oi pessoal, tudo bem? Bom, hoje nós vamos retomar um pouco do trabalho com romantismo em Portugal. Eu projetei ali na TV o material que vocês já têm acesso, né, que nós utilizamos nas aulas, e já está postado na plataforma Classroom. Eu vou ficar alternando entre a minha imagem e a imagem na TV para que você possa referenciar melhor o material e aí, numa possível retomada de estudos, você tenha um pouco mais de facilidade em identificar efetivamente do que eu estou tratando, né? De onde saiu a informação. Só para referenciar também o livro didático, a gente está tratando do romantismo nos seus capítulos 9, 10 e 11, né? Do livro, parte 2. Então vou passar aqui o material para você acompanhar. Aqui a gente tratou um pouquinho, vou projetar melhor a imagem da TV. Aqui a gente tratou do contexto histórico do romantismo em Portugal. Você fez algumas anotações sobre o que rolava por lá em seus contextos históricos, né? O que acontecia em Portugal no desenvolvimento e início do romantismo. A gente falou de Almeida Garré, um autor de primeira geração. Aqui nós tratamos, é bom dizer, que aqui nós tratamos dos autores tanto na prosa como na poesia, né? Nós fizemos um recorte da escrita do autor nessas duas vertentes, poesia e prosa. Por quê? Porque só quando adentrarmos efetivamente o romantismo no Brasil é que nós vamos diferenciar a prosa e a poesia com um pouco mais de cautela, né? Com um pouco mais de tempo e esmiuçando ainda um pouco mais o nosso olhar. Falamos também sobre Alexandre Herculano, ainda de primeira geração, e aí nós chegamos então a Camilo Castelo Branco. O que a gente precisa entender sobre Camilo Castelo Branco? Camilo Castelo Branco ele ele nasce num contexto em que a família dele, o núcleo familiar dele é bastante desorganizado. Ele recebe por conta disso. Ele mora com a mãe, mora com o tio, com a tia, perde os pais logo cedo, né? Tanto a mãe quanto o pai, não no mesmo momento, mas vai perder ainda muito cedo. E ele vai ser criado por diferentes núcleos familiares. Isso vai fazer com que Camilo Castelo Branco receba uma educação totalmente suscetível a problemas, sobretudo na questão de qualidade, né? A educação a que ele tem acesso, embora seja uma educação tradicional, não é uma educação que possibilita Camilo Castelo Branco crescer muito em termos de vida acadêmica. Nesse sentido, Camilo Castelo Branco ele vai se envolver na vida amorosa, na vida afetiva, ele vai se envolver com diferentes mulheres, inclusive com uma freira. Ele vai sequestrar ainda bem na adolescência, com 15 anos em tese, ele sequestra uma adolescente, engravida, depois abandona essa adolescente. Ele já tinha feito isso com uma outra pessoa, e aí abandona essa adolescente com uma filha, né? Que depois a filha dessa adolescente também vai morrer. Ele depois se envolve com uma freira, depois se envolve com uma outra senhora casada, tem problemas com o filho dessa senhora. Então, Camilo Castelo Branco, em nível pessoal, ele teve uma vida bastante conturbada, uma vida afetiva bastante cheia de problemas, cheia de percalços, né? Inclusive, ele vai ser preso, ele vai ficar preso um tempo por conta do sequestro à adolescente, e é nessa época que ele escreve uma obra chamada Amor de Perdição. Por que ele é um autor de segunda geração? Porque quando eu trato de Amor de Perdição, nós vamos, até o livro didático, ele vai fazer uma analogia entre a obra do Shakespeare, né, Romeu e Julieta, com Amor de Perdição do Camilo Castelo Branco. Por quê? Porque tanto em Amor de Perdição como em Romeu e Julieta, nós percebemos um final trágico. É claro que um não é reescrita, nem paráfrase do outro, em absoluto. Mas Amor de Perdição é uma obra extremamente interessante, instigante, mas que também vai revelar finais trágicos a quase que a maior parte dos personagens. Então,
para aquele modelo de literatura, um tipo de escrita assim ainda não era uma vertente, né? E o Camilo Castelo Branco, quando ele surge com esse modelo de escrita, valorizando o sofrimento, a dor, o trágico, a morte, a fatalidade, então ele revoluciona. Camilo Castelo Branco, diferente de outros escritores do romantismo, ele efetivamente ele vai viver da literatura, né? A vida dele, ele não vai ter uma profissão paralela, como a gente vai ver tantos outros autores, conciliando carreiras, né, para poder conduzir sua história. Camilo Castelo Branco não, ele vai viver efetivamente da literatura, mas ele era um escritor exímio, ele era um tipo de cara que, se ele parasse ali para escrever aquilo que ele produzia, tinha muito valor. Ele era admirado, inclusive, por isso. O prestígio dele vinha daí. Agora eu quero enfatizar aqui no material, vou focalizar aqui melhor para que você possa ver. Quando o Camilo Castelo Branco escrevia, na poesia, ele era um pouco assim, previsível, né? Era uma obra que ele escrevia que a gente já imaginava mais ou menos para onde ia, né? Era que a gente chama de clichê literário. A gente sabe mais ou menos qual era o caminho, para aonde ele queria efetivamente chegar. Mas na prosa ele era inigualável. Então, uma característica da escrita dele é que ele conseguia conciliar tanto a linguagem do dia a dia, o coloquialismo, a linguagem ali falada por pessoas com pouca instrução, como com personagens que tivessem um nível de erudição e de retórica muito bem desenvolvidos, né? Ou seja, na mesma obra ele colocava um personagem com alta capacidade linguística, vocabulários ricos, linguagem bastante elaborada, e um outro personagem com a linguagem um pouco mais popular, e sem ter problema com isso. Então, essa era uma marca de Camilo Castelo Branco, escritor de segunda geração. Passemos agora para Júlio Diniz. Júlio Diniz, aqui a gente pode ver até na projeção aqui, ele nasceu numa família muito boa, né, muito feliz, só que teve um lar muito amoroso, só que a família de Júlio Diniz, ela acabou sofrendo e morrendo de tuberculose, né? Ele perdeu muitos parentes por conta dessa doença. Ele escrevia com pseudônimos também, né? Então a gente vai ver Júlio Diniz, na verdade, também vai escrever com o pseudônimo de Joaquim Guilherme. A poesia dele, assim como o Camilo Castelo Branco, não era uma poesia que destacou o escritor, né? Ele era um escritor também, assim como Camilo Castelo Branco, não teve tanta projeção na poesia, né? Não cresceu tanto na poesia. Contudo, na prosa ele era extremamente considerado, né? A prosa que ele escreveu era genial. Ele aproveitava, até quero ressaltar aqui no material, soube aproveitar elementos de ambos os movimentos e acrescentou um toque de humor, ensinamento e motivação. Ele conseguia, dentro da obra dele, inserir tanto a questão da realidade, do contexto ali português, como ele também evidenciava o sentimento. Então, na obra de Júlio Diniz, é possível perceber tanto um contingente de realidade como um contingente subjetivo, de emoção, de sentimento, muito bem equilibrados, muito bem dosados, né? Então, Júlio Diniz, que é um escritor que fica ali transitando, posicionado, na verdade, na terceira geração do romantismo, conseguiu tocar questões que eram sociais, mas também tocava questões que o romantismo evidenciava como movimento literário. A questão do sentimento, a questão da emoção e toda a representação da individualidade do ser humano. Então, temos na figura de Júlio Diniz, na escrita de Júlio Diniz, um destaque maior para a prosa, e uma prosa que efetivamente te fazia pensar
assim, como ser social, como indivíduo, mas que também te fazia sentir, né? Se posicionar consigo mesmo. Aquilo que eu sinto, aquilo que eu vejo, os sentimentos que evocam em mim a partir da obra, mas sem deixar de te envolver também nas questões sociais na escrita dele. É isso, então. Finalizamos os autores portugueses com Camilo Castelo Branco e Júlio Diniz, e aí nós vamos transitar agora para a poesia dos autores brasileiros, tá bom? Até a próxima!